É nosso convidado Pedro Brinca, economista e professor da Universidade Nova. Boa noite, e obrigada por ter vindo. Obrigado. Já vamos a quem poderá estar ou não a aproveitar o atual enquadramento para ganhar maiores margens comerciais, mas antes queria ouvir a sua primeira reação a esta conclusão da ASAI, e hoje também apresentada pelo Ministro da Economia, de que há lucros de 50% na venda de alguns artigos vendidos no supermercado, nomeadamente alimentos. Bem, aquilo que nós vimos é que, de facto, a ASAI meteu cerca de fiscalizações na rua, foram fiscalizados cerca de 960 operadores económicos, em que 5% dessas fiscalizações resultaram em processos de crime e 9,5% em processos de contraordenação. Isto configura, estas penas são de facto a crime de especulação, na sua maioria, que podem configurar, por exemplo, um preço na prateleira e outro na fatura. Há várias situações que se enquadram. Nesse sentido, obviamente que é uma situação que ainda bem que está a ser fiscalizada, ainda bem que está a ser controlada, ainda bem que está a ser combatida e que espero que este exemplo sirva também para outros operadores que possam ter essas práticas, que desistam de o fazer. Não obstante, não é fácil argumentar que isto que explica uma diferença tão substancial do que é a taxa de inflação generalizada para a taxa de inflação dos preços dos bens alimentares. O Ministro pôs as coisas nestes termos: inflação 8%, alimentos 20%. Sim, bem, a inflação média de todos os produtos, não é? Uns sobem, outros descem, em média, aquilo que nós vemos, e a taxa de variação que está a referir, a taxa de variação homóloga, a comparação dos preços hoje com os preços exatamente no mês correspondente do ano passado, está, de facto, nos 8%. Os alimentos subiram muito mais. É bom ver que, de facto, a variação dos preços dos alimentos, da energia, etc., são muito voláteis. Eles respondem a impulsos que muitas vezes têm a ver com uma seca extrema. Por exemplo, agora nos Estados Unidos existe ali um surto de gripe, a gripe das aves, que fez com que o preço dos ovos disparasse. Quer dizer, são fenómenos idiosincráticos que não são bem um barómetro do que é a economia. E cá, como é que se pode explicar esta diferença dos 8 para os 20? Eu dou-lhe um exemplo. A FENALAC, que é uma federação representativa dos produtores de leite, reconhece que entre janeiro de 22 e janeiro de 23 o preço do leite não aumentou 20%, mas aumentou 68%. E com o que é que eles fundamentam esse aumento? Fundamentam com o facto de que a energia aumentou 60% durante este período, as rações aumentaram 58%, os fertilizantes aumentaram 200%, porque nós, quando olhamos para os 8% de média, quer dizer, houve uns bens que subiram muito mais que 8%, houve outros que provavelmente até desceram. Isso é uma média, não é? E depois, quando nós começamos a olhar item a item, conseguimos perceber que em alguns casos poderá haver justificações destas subidas. De alguns não deles? De todos, não de todos, porque, por exemplo, para o leite nós sabemos que algumas destas, na questão dos fertilizantes e rações, isto é uma evidência. No caso da energia, é verdade que durante este ano houve um aumento acentuado da energia, mas em fevereiro a taxa de variação homóloga dos preços da energia era apenas de 2%, porque, entretanto, a energia baixou de forma acentuada nos últimos meses, foi o grande motor por debaixo do abrandamento da inflação. Por exemplo, em bens, mas em bens como o leite, podemos encontrar alguma justificação. No caso das laranjas, por exemplo, para citar um exemplo que hoje foi apontado, estamos a falar de uma quebra do preço relativamente ao ano passado no produtor de 34%, mas aquilo que vemos na distribuição é um aumento de 40% a 50%. E ainda bem que fala em distribuição. Aqui hoje o Diretor-Geral da APED garante que os distribuidores não estão a aproveitar nada do enquadramento atual para ganhar maiores margens comerciais. Explica que os preços dos alimentos estão mais caros porque não baixaram os custos de logística, de transporte, os fornecedores agrícolas estão também a vender-lhes mais caro porque os custos de produção estão elevados. É mesmo assim, na sua ótica, os retalhistas não estão a aproveitar-se? Bem, por um lado, a acreditar na ASAI, nestas 960 de fiscalização, temos 9,4% com contraordenações e 5% com processos de crime. Por aí estão a incorrer em especulação, comportamento especulativo. Não obstante, é verdade e não é. Depende do produto que estamos a falar. Eu convido os espectadores em casa a irem ao CIMA, que é o Sistema de Informação dos Mercados Agrícolas, e têm lá os preços no produtor. E podem comparar com os preços no vendedor. Como lhe disse, no caso das laranjas, baixaram 34%. Chegarmos ao distribuidor e virmos um aumento de preço na ordem dos 40% ou 50%, quer dizer, é difícil de justificar. Noutros bens, por exemplo, na questão falou-se também hoje muito das febras de porco, não é? Que também tiveram um aumento na margem na casa dos 40% e 50%. No produtor, o preço da carcaça aumentou 66%. Do ano passado para este ano, taxa de variação homóloga. Por isso, bem a bem, uns terão justificação,
outros não têm. Eu acho que a postura do Secretário de Estado, Nuno Fazenda, mais uma vez gostava de elogiar, porque ele disse que as situações de especulação tinham que ser fiscalizadas, e está a cumprir, a ASAI está na rua e está a encontrar casos desses. Naquilo que diz respeito à parte dos mecanismos de construção de preços, antes de ter as tais medidas musculadas que temos estado a discutir, ou que vamos falar a seguir, é importante perceber de onde é que vem, qual é o fenómeno, de onde é que vem esse aumento de preços. E então agir em conformidade. Primeiro perceber qual é a doença, para depois perceber qual é o remédio. Já estamos no último minuto e queria ouvi-lo sobre o IVA, a isenção do IVA, ou pelo menos baixar o IVA nos bens essenciais. Hoje o Ministro da Economia diz que o caminho não é por aí. Concorda? Eu concordo com o Ministro da Economia, mas não pela razão que ele atendeu. Ele disse que em Espanha o IVA desceu e que a inflação absorveu esse aumento rapidamente. Mas uma descida do IVA será sempre uma descida do preço. Se calhar não teria aumentado tanto se tivesse havido a descida do IVA. Agora, aquilo que nós percebemos é que os bens alimentares são bens que as pessoas são muito sensíveis ao preço, porque têm que os consumir de qualquer maneira. E se, neste tipo de bens, o que acontece é que uma descida do preço na distribuição por descida do IVA, o que vai fazer é os distribuidores subirem o preço. E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer é que, de facto, que há uma perda de receita fiscal que poderia ser usada para ajudar quem mais precisa. De que forma? Através de transferências, de ajudas Nada sociais. Que já esteja planeado. Quer dizer, se nós perdemos essa receita, de certeza que não a podemos distribuir. Pedro Brinca, muito obrigado e parabéns. Obrigado, faz anos hoje. Obrigado. Boa noite. Boa noite.